Olá pessoal, tudo na paz, irmão Alex? Estamos aqui para continuar aqui com os estudos bíblicos, que o Eterno Criador possa estar nos abençoando grandemente. Nós vamos continuar aqui com a citação desse livro, O Cristianismo através do século, uma história da igreja cristã. Beleza? Se por acaso quiser receber as mensagens, manda um oi para o 61 99119 2421, irmão Alex, ou em qualquer uma das redes sociais aí, Facebook, Instagram, Telegram, YouTube também, beleza? Vamos lá, pessoal, hoje nós vamos falar sobre o desenvolvimento da regra de fé. Isso aqui é importante a gente saber. Eu vou ser sincero para vocês, quando o conhecimento nos liberta, né, porque muita gente estão presas, né, em doutrinas e ensinamentos errados, e quando você tem o conhecimento, você fica livre, você se liberta, você tira um peso. Foi aquilo que Jesus falou, Yahushua falou para os seus discípulos: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você se liberta, entendeu? É algo muito importante, né, fundamental para uma pessoa que quer buscar viver uma vida de fé pura, saudável na presença do Criador, né? E buscando fazer aquilo que eles ensinaram lá no início. Tem como nós viver dessa forma nos dias atuais? É outro mundo, mas tem como a gente nos adequar e começar a viver uma vida verdadeiramente, né, de uma forma sadia na presença do Criador. Então hoje nós vamos ver aqui o desenvolvimento da regra de fé. É algo importante isso aqui para você saber. O papel do bispo como uma garantia da unidade da igreja foi reforçada pelo desenvolvimento de um credo. Um credo de uma declaração de fé para uso público. Contém artigos indispensáveis à manutenção e o bem-estar teológico da igreja. Os credos têm sido usados para testar a ortodoxia, identificar os credos entre si e servir como um resumo claro das doutrinas essenciais da fé. Eles pressupõem a existência de uma fé viva, do qual são as expressões intelectuais. Os credos denominacionais surgiram durante o período da Reforma. Os credos conciliares ou universais, elaborados por representantes de toda a igreja, surgiram no período da controvérsia teológica entre 313 e 451. O primeiro tipo de credo foi o credo batismal, de que o credo dos apóstolos pode servir como exemplo. Deve-se ter sempre em mente que os credos são expressões relativas e limitadas da regra divina e absoluta de fé e prática contida na Bíblia. Interessante. Expressões relativas e limitadas, né? Textos bíblicos que apresentam traços de um credo são encontrados em Romanos, capítulo 10, verso do 9 e 11, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 4 e 1 Timóteo, capítulo 3, verso 16. É interessante aqui, pessoal, só abre aspas aqui, esses textos que citaram aqui, que tem traços de um credo, são cartas que foram escritas, né, num determinado período, para uma determinada pessoas ou comunidade, né, e ela tem todo um contexto. Nós temos que tomar cuidado. Eles pegaram alguns trechos para poder estar colocando a regra de fé, né, mas esses textos a gente tem que ver ele num contexto geral. Nós não podemos pegar um trechozinho e colocar, ó, nossa fé é baseada nisso. Não, tem todo um contexto, beleza? Só uma crítica aqui. Ó,
Irineu e Tertuliano desenvolveram regras de fé para serem usados para distinguir o verdadeiro cristianismo do gnosticismo. Então, Irineu e Tertuliano, eles desenvolveram, a regra de fé para distinguir o verdadeiro cristianismo do gnosticismo. Por que eles fizeram isso? Porque estava tendo um problema. Então, a própria Bíblia, a coleção dos livros, eles foram desenvolvidos por causa de problemas que estava tendo naquele período. Aí eles tiveram a ideia de arrumar esses livros para poder estar tendo uma direção de como seria o cristianismo. O cristianismo ia andar em qual direção, entendeu? Nesse sentido. Eles eram sumários das principais doutrinas da Bíblia. Então, pegaram textos bíblicos, como a gente citou aqui em cima, Romanos, 1 Coríntios e Timóteo, para poder estar desenvolvendo um credo. O credo dos apóstolos é o mais antigo sumário das doutrinas essenciais das Escrituras que possuímos. Ele não foi escrito pelos apóstolos. Interessante. Está aqui que é o credo dos apóstolos, só que eles não foram escritos pelos apóstolos. Isso aqui, ainda bem que o autor aqui foi bem claro nesse assunto. Nós temos que ter mente clara. O desenvolvimento da igreja, do cristianismo, ele não foi desenvolvido pelos apóstolos, ele foi desenvolvido pelos pais da igreja, das pessoas que se converteram posteriormente, por causa de problemas que estavam existindo naquele período. Então vamos lá. Ele não foi escrito pelos apóstolos, mas certamente incorporou as doutrinas que eles ensinaram. E já era usado em Roma antes de 340, desde os tempos mais antigos. Esse credo foi usado como fórmula batismal. A fórmula mais antiga, semelhante à usada por Rufino, por volta do ano 400. Aparece em Roma por volta de 340. Esse credo, claramente trinitariano, dá a atenção da pessoa que é a obra de cada uma das três pessoas da Trindade, destacada a natureza universal da Igreja e depois de fundamentar em Cristo a salvação. Apresenta uma escatologia explícita, centralizada na ressurreição dos crentes e em seu alvo de obter a vida eterna. Muitas igrejas até hoje consideram o credo apostólico uma preciosa síntese dos pontos principais da fé cristã. Beleza, pessoal, só até aqui. Eu queria fazer um comentário aqui sobre essa passagem que fala sobre esse credo claramente trinitário. Então, trinitariano, por quê? Aí quando você dá uma estudada ali na história, você vai ver que Tertuliano, ele tinha ideia, ele pegou algumas cartas que circulavam ali do Novo Testamento e ele entendeu, que Deus ele é trinitário, como se a pessoa e a obra de cada uma das três pessoas da Trindade. É como se Deus ele se dividisse em Jesus e no Espírito Santo. É a mesma pessoa, são Deus, é Deus, entendeu? Então, por isso que veio, posteriormente, outras doutrinas dizendo que Maria, mãe de Deus. Por que Maria, mãe de Deus? Porque colocaram Jesus como Deus. Através de uma doutrina que foi desenvolvida ali naquele período, no decorrer da história foi criando várias doutrinas em cima disso. Então, em cima de um credo que eles pegaram, pegando versículos isolados, criaram regras de fé, deu margem para criar muitas outras doutrinas, problemas graves teológicos. Esse irmão, esse Tertuliano aí, ele, num determinado momento da vida dele, ele saiu da igreja. E ele deixou fundamentos ali, ele criou essa ideia. Ele foi um dos autores dos credos, conhecido como credos apostólicos. E ele saiu da igreja. Será que ele se converteu verdadeiramente? Então, olha a problemática.
Eu estou olhando lá longe, pessoal. É como se eu estivesse junto ali, você não está errado, não faz isso não, não faz isso não. Problema. Né? Então hoje eu consigo compreender dessa forma, mas tem muita gente que compreende de forma diferente. E nós devemos respeitar. Né? Mas eu vejo um problema grave. E você vê que desenvolveu vários problemas no decorrer da história. E você olha hoje para a igreja e você vê o problema que foi implantado. Anos atrás, lá no primeiro, segundo, terceiro século, e até hoje, né, as pessoas ainda fazem da forma que fizeram lá atrás. Então é aquilo que eu falo sempre. Se erraram lá atrás, todo mundo para frente está errado. Né? E Jesus ensinou sobre isso. E a Yahusha ensinou, pessoal. Um cego não pode guiar outro cego, né? Que ambos vão cair no buraco. Então nós temos que tomar muito cuidado, tirar toda a sujeira, limpar, para que nós venhamos enxergar, para que nós venhamos entender, compreender melhor as coisas hoje, nos dias atuais. E nós temos a história para poder a gente começar a ver o que erraram, o que fizeram de certo, o que fizeram de errado, o que foi bom, o que foi ruim, para que nós venhamos caminhar de uma forma excelente, de uma forma que agrada o Criador. Um padre, pastor, bispo, papa, ninguém vai prestar conta diante do Eterno sobre a minha pessoa. Cada um vai perante o Eterno no período do grande dia, no juízo final. Você vai lá e o Eterno vai perguntar para você: por que tu fez isso? Por que tu não fez aquilo? Você, muito bem, parabéns, né? Vai existir esse grande dia. Hoje as pessoas aí são impunes, faz tantas coisas erradas, mas tantas pessoas ganham dinheiro pegando trechos da Bíblia, né, para criar doutrinas, para poder extorquir as pessoas. O que mais tem aí nos dias atuais. Né? Então é importante a gente buscar compreender a história e entender principalmente essas cartas do Novo Testamento. Beleza, pessoal? Que o Criador possa estar nos abençoando grandemente. E um abraço do irmão Alex.